Confesso que sinto aqui um peso de alguma responsabilidade. Em primeiro lugar, porque o Adelino é uma pessoa e é também uma figura. Uh, e, e eu entendo que este livro que ele publicou é também um extraordinário exercício jornalístico. Eu vou tentar explicar isso. E como isso é importante para nós na fase em que nos encontramos. Daquilo que eu conheço do Adelino Gomes, sei que ele não é particularmente adepto do elogio, muito menos do elogio fácil. Manifesta até algum incómodo com isso. A sua carreira fala por si. O seu comportamento, quem o conhece melhor, fala por si. A sua sensibilidade fala por si. Portanto, aquilo que eu vou dizer, que é naturalmente bem, não pretende ser um elogio, muito menos fácil, pretende sobretudo ser um agradecimento por aquilo que o Adelino fez ao dedicar milhares de horas ao estudo de uma matéria sobre a qual todos nós falamos, sobre a qual todos temos opinião, mais ou menos como ser treinador do Benfica, mas que nunca vi analisada, observada, com tanto rigor e com tanta paixão ao mesmo tempo como aquela que aqui está. E coloco-me numa situação particularmente delicada, porque no momento em que o Adelino Gomes fez o trabalho de campo nas 3 redações, eu era diretor adjunto de informação da RTP. Neste momento sou diretor de informação da TVI, pelo meio fui diretor de informação da RTP. E isso coloca-me algumas limitações na análise, enfim, porque a RTP de um determinado momento não é a mesma de outro momento, a TVI de um momento não é a mesma de outro momento, e eu não quero entrar aqui em juízos de valor, nem apreciações, essas são as que cabem, sobretudo ao Adelino, que correm do seu trabalho de investigação. Só uma pessoa como o Adelino Gomes é que poderia ter feito este trabalho extraordinário, porque não é fácil, de facto, a uma estação de televisão abrir as portas e permitir liberdade de movimentos. Eu tenho a ideia que o Adelino teve total liberdade de movimentos. Na altura, na RTP, acho que não foi colocado qualquer entrave, qualquer dúvida, qualquer constrangimento na observação, nas perguntas, naquilo que ele queria fazer. E isso acontece porque o Adelino Gomes é uma pessoa que tem uma extraordinária credibilidade e é um sinal de confiança. E o que aqui está não desilude ninguém. Não desilude os jornalistas, não desilude os profissionais que trabalham na televisão, e eu acredito que não desilude rigorosamente ninguém, antes pelo contrário, que seduz as pessoas que se preocupam com a maneira como é organizado o conhecimento em que nós nos movemos, o conhecimento público. De facto, nós vivemos um tempo em que estamos rodeados de informação como nunca, não é? Vivemos um tempo em que as pessoas, cada um de nós, produz informação como nunca e fazemos de forma voluntária, o que é extraordinário. Nos blogs, nas caixas de comentário, nas redes sociais, sobretudo nas redes sociais, não é? E é aqui que se está a redesenhar um certo exercício novo de cidadania. É aqui que está em franco crescimento um universo paralelo, na minha opinião, alimentado de informação, no sentido lato. Que são os pensamentos, os links, as músicas, os textos partilhados, as mensagens virais, os mitos urbanos, os likes e os dislikes do Facebook, as fotografias íntimas, fotografias familiares, das férias, do local de trabalho, do fim de semana, de uma circunstância de rua que partilhamos com os nossos amigos das redes. Um universo em que a maior parte das pessoas está a alargar a esfera pública das suas vidas e a comprimir a esfera privada e íntima das suas vidas, como definia Habermas, e está a fazê-lo de forma voluntária. Nós tornámos-nos envolvidos uns com os outros, sobretudo em função disto, a uma escala absolutamente impensável até há pouco tempo. Nós tornámos-nos na mudança social. Construímos ao mesmo tempo um universo mais hedonista, hipócrita e falsamente mais belo e perfeito do que a realidade de facto é. Ninguém enuncia os seus verdadeiros defeitos no perfil do Facebook, nem se apresenta com fotografias que não mostrem o seu melhor lado, esquerdo ou direito. Ou aquilo que quer que os outros pensem dele próprio. A alegoria da caverna assumiu enormes proporções. A aldeia global é mais pequena e mais mesquinha do que nunca foi. Ao mesmo tempo que cada um de nós acredita e tem, de facto, mais liberdade individual do que nunca. E eu falo disto porque há um capítulo derradeiro no livro do Adelino que nos interpela sobre isto e que eu recomendo vivamente que o leiam com atenção e que meditem sobre tudo o que lá está. Vou tentar desenvolver um pouco mais isto.
Vivemos um tempo em que a publicidade, que durante décadas sustentou financeiramente o jornalismo, não só, mas em grande parte, está em queda vertiginosa, o que leva a questionar de forma dramática a organização e a dimensão das empresas, das organizações tradicionais de média. As pessoas já não são leitores, ouvintes ou espectadores. O que é que elas são? Ainda não encontramos nenhuma palavra perfeita para definir o que é que as pessoas são hoje em dia. São, na melhor das hipóteses, como de resto é assumido no livro, utilizadores. É o melhor conceito que se conseguiu criar até agora, talvez. Mas isso reduz a informação a um mero conceito utilitário. Utilizamos, porque somos utilizadores. No limite, talvez seja esse o caminho, de facto, encarar a informação como uma utility, como algo que se usa para outro fim. Ela sempre teve outros fins que não ela própria. Mas há um fim sobre o qual nós nos devemos preocupar a todos, que é o que fazemos com essa informação. Como é que a partilhamos e o que fazemos com ela, o que pretendemos fazer com ela, individual e coletivamente. Esta anarquia e esta torrente de informação em que nós vivemos hoje em dia cria uma ilusória sensação de saciedade da informação. Parece que não precisamos de mais, porque ela existe em todo lado. Vem ter connosco pelo telefone, pela televisão, pela rádio, pelos iPads, pela televisão por cabo, pela televisão 24 horas, pela rádio 24 horas, pelas mensagens do Facebook, pelos e-mails, pelo Twitter, por todo lado, não é? E que cria essa ilusória, na minha opinião, sensação de saciedade da informação. Não precisamos de mais. E também por isso vivemos assim um tempo em que cada vez menos pessoas pagam pela informação. Tudo passou a ser informação, de resto. A informação é cada vez menos sinónimo de jornalismo. Nunca foi, mas é cada vez menos. Criou-se até o jornalismo de cidadão, que confunde ao extremo estes dois conceitos, informação e jornalismo. De facto, tem pouco de jornalismo, permitam partilhar convosco, a captação de um vídeo ou de uma fotografia do tornado agora do Algarve ou das cheias da Madeira. Tem, claro, a oportunidade e a relevância daquele acontecimento, mas limita-se a ser um registro, estar na altura certa, no momento certo, com o equipamento certo. Não implica nenhum contrato, não implica nenhuma responsabilidade, não, por vezes é apenas até um negócio. Meus caros, tenho aqui umas imagens fantásticas do tornado no Algarve, vendo por 500 euros. É preciso, eu diria, é cada vez mais preciso, reconhecer em determinados profissionais o compromisso deontológico para trabalhar os assuntos. Alguém que reconhecemos estar munido dos códigos morais, e esta obra fala-nos dos códigos morais, legais e das boas práticas, porque é isso que significa a deontologia acima de tudo, e ainda das ferramentas, obviamente, das ferramentas, dos martelos, dos alicates, das chaves de parafusos que nós precisamos para trabalhar os factos e para dar sentido ao caos. É esta a envolvente que nos empurra para um novo jornalismo? Como deverá ser, então, o próximo jornalismo a que Adelino Gomes se refere de forma particularmente relevante no tal último capítulo do livro e que deve interpelar todos os jornalistas e todos os cidadãos e a que atribui uma especial importância. Este livro, que se chama Nos Bastidores dos Telejornais, RTP1, SIC e TVI, parte de interrogações académicas, profissionais e pessoais do Adelino Gomes, desenrola-se com um trabalho de campo que é inédito pela forma como é desenvolvido e levado até ao fim nas 3 redações, mas depois não se limita a ficar por aí, não é um mero registro etnográfico, sendo que tem tudo de bom que tem a etnografia quando lhe é dado algum sentido. Interpela-nos depois no fim e coloca-nos a pensar sobre, então e agora? Ok, isto é assim que se passa nos bastidores das televisões, mas então e agora? As televisões são relevantes porque são elas que determinam em larga medida aquilo que é do conhecimento comum generalizado, aquilo que nós partilhamos como conhecimento geral. É muito mais difícil o universo em que nos movemos hoje do que quando eu comecei a estudar jornalismo e me diziam os meus professores e os jornalistas veteranos de uma forma muito simples e absolutamente determinada: isto não tem nada que saber, a rádio conta, a televisão mostra e os jornais explicam. E era tudo muito simples nessa altura. Hoje em dia, esta simples afirmação carece de total fundamento, não faz qualquer sentido. Mas dizia eu que isto parte da observação daquilo que acontece e da maneira como são tomadas as decisões nos bastidores das televisões, nas redações das televisões, mas parte depois para uma interpelação, para uma
interrogação sobre o que é que deve ser o próximo jornalismo. Não é por acaso, de resto, que o Adelino se tem envolvido, e bem, e ainda bem, na apresentação de uma carta recente, que são os princípios do próximo jornalismo, que é a matéria para a qual todos os profissionais, todos os gestores de média, que são as pessoas que criam as condições para se desenrolarem as profissões hoje em dia, e sobretudo as pessoas devem estar atentas e devem ouvir. Bom, mas de uma certa forma, menos articulada e refletida do que aquela que aqui está, no livro do Adelino, eu fiz um percurso semelhante a este, quando há uns anos, na Escola Superior de Comunicação Social, onde dava aulas de jornalismo televisivo, comuniquei de uma forma absolutamente inequívoca que não estava disponível para dar mais aulas de jornalismo televisivo. Bom, mas porquê? Perguntaram-me, mas tu trabalhas na televisão, quer dizer, tens cargos de direção da televisão, fizeste a tua carreira na televisão, queres deixar de ensinar jornalismo televisivo, que é uma coisa que manifestamente sabes, mais ou menos, porquê e para quê? E a minha resposta foi, eu estou convencido que a televisão não vai continuar a ser mera televisão. Eu não quero estar envolvido num processo de aprendizagem de alunos de algo em relação ao qual eles vão ter extraordinária dificuldade em aplicar na sua vida futura profissional, porque a televisão não vai ser como a conhecíamos até agora, e, portanto, passei a lecionar alguns módulos de uma disciplina relacionada com os novos média, onde falamos do conhecimento em rede, da informação em rede, do jornalismo participativo, da narrativa multimédia, mas também da essência da reportagem, da importância dos factos, o comportamento dos públicos, públicos esses munidos de ferramentas tecnológicas poderosíssimas que desafiam as organizações tradicionais das empresas de média, a imprensa, a rádio e a televisão como a conhecíamos. E é também este percurso que aqui está, que começa na televisão e que acaba no novo jornalismo, no próximo jornalismo, nos desafios ao cidadão e ao profissional na era do conhecimento em rede, da partilha e do jornalismo participativo. E também por tudo isto, este não é mais um livro sobre jornalismo. É o único. Pela primeira vez, um olhar independente, mas apaixonado, sublinho, observa para perceber o que reconhece importante no funcionamento das televisões portuguesas. Aquelas que, hoje em dia, ainda são o principal veículo do pensamento comum. Ainda porque as redes sociais estão rapidamente a tirar esse lugar. Por que razão fazem o que fazem as televisões, como o fazem, e dessa forma, por que razão é que os portugueses, a opinião pública, sabe o que sabe e é o que é. É o primeiro trabalho que eu tenho conhecimento de observação etnográfica das 3 redações, o que significa que é a primeira vez que as decisões dos editores, dos jornalistas, dos diretores, são observadas pela mesma pessoa e com a mesma grelha de análise, e isto permite conhecer-nos a nós próprios jornalistas que fomos observados, aquilo que verdadeiramente somos. Eu dei por mim a descobrir coisas sobre a minha redação, na altura, que desconhecia. E é por isso que isto também é um trabalho jornalístico, porque é um trabalho de revelação. E em relação a mim próprio isso aconteceu. E é do confronto, afinal, com outros mundos, com as outras realidades, que nós, em larga medida, também nos definimos, não é? Trouxe aqui um livro de um famoso jornalista, não inteiramente consensual, mas que conto, se não me estender demais, partilhar convosco para tentar fundamentar um pouco esta ideia. O que está neste livro, arrisco, sem receio de alguma crítica daninha, é o que poderia chamar de jornalismo mágico, que é uma expressão que é, de facto, atribuída, em primeiro lugar, a este senhor, ao Kapuscinski, que morreu em 2007. Um repórter, fez uma grande parte do seu trabalho em África, nos países do Médio Oriente, polaco, escritor. E o que é que eu quero dizer com isto do jornalismo mágico? É que o Adelino Gomes viu e ouviu aquilo que os editores e os jornalistas das 3 redações fazem. Mas, sendo ele próprio um jornalista, procurou entrar no pensamento de cada uma dessas pessoas que observou. Procurou relacionar os factos, encadear os raciocínios, procurar a lógica, ou a falta dela, no curso de acontecimentos que em cada dia se produzem em catadupa nas redações. E fê-lo com um enorme profissionalismo, buscando todas as influências teóricas. Descobri aqui autores de que nunca tinha ouvido falar, apesar de conhecer alguns dos seus conceitos, eu ignorante me confesso.
cruzando aquilo que observava nessas redações com a sua própria experiência, mas sempre com um absoluto cuidado e rigor. Mais ambicioso do que isto seria impossível. Era bom, mas era impossível, que era ter a mesma pessoa a observar os 3 canais nos mesmos dias ao mesmo tempo, com a mesma grelha de análise, mas só Deus, e portanto o Adelino é uma figura extraordinária, mas isso seria impossível. E é pena isso ser impossível, porque na verdade há diferenças na abordagem dos assuntos entre as diversas estações. Há assuntos que são valorizados por um canal, desvalorizados por outro. Há notícias que o são para uns e não para outros. Há jornalistas que se angustiam com a escolha de uma palavra e não facilitam quando precisam de encontrar o vocábulo, o verbo, o substantivo certo para descrever uma determinada situação. Há outros que se limitam a enunciá-la. E isso faz, muitas vezes, a diferença. Deus e o demónio estão, muitas vezes, nos pequenos pormenores. E é uma pena isso não poder acontecer, essa observação simultânea nos 3 canais. Não sendo possível, isto é o melhor que podemos ter para obter alguma luz adicional sobre o facto dos noticiários televisivos serem o que são. O Adelino identifica com especial criatividade num capítulo que chama A Dança de Mr. Gates em 10 Assaltos, os critérios de seleção jornalística, o papel do jornalista hoje em dia, a sua fragilidade ou não, e interroga sobre o mimetismo da agenda noticiosa, porque é que, isso é muito evidente em Portugal, porque é que há mais semelhanças do que diferenças entre os órgãos de informação, sobretudo na televisão. Quem é que decide o que é notícia? Como se condicionam as notícias? Como é que o spin se transformou numa arte? A técnica de controle de danos, sobretudo por parte dos políticos, de algumas empresas, mas sobretudo dos políticos, se transformou numa arte, e em alguns casos uma arte extraordinariamente relevante e muito bem paga. Melhor paga do que o exercício do jornalismo, o que é em si próprio um condicionamento da profissão. E é por isso que eu digo que estas conclusões devem ser também lidas por quem gera as empresas de média, porque nos jornalistas, nas suas condições de trabalho, está a essência do negócio, se me permitem falar assim. E por vezes os gestores, quando se limitam ou quando se concentram de uma forma demasiado absorvente nos critérios de gestão das empresas de média, correm o risco de ignorar a essência do negócio. E o negócio do jornalismo tem as suas especificidades, como têm todos. E é bom que estejamos atentos a esses condicionantes. A maior distinção entre mim e os conceitos do Adelino apresentados aqui tem a ver com o conceito de audiências. Eu confesso que sempre embirrei com a expressões como a luta ou a guerra das audiências, porque, em regra, isso é atribuído a isso uma conotação altamente negativa, é algo de mau, de perverso, que busca objetivos e pouco aceitáveis, não muito bonitos, mas na verdade, como de resto um editor da SIC refere no livro, essa discussão e essa reflexão sobre a luta ou a guerra das audiências não deve transformar-se numa armadilha das audiências. Eu gostei muito dessa expressão. Ou seja, ao diabolizarmos a audiência, nós estamos ao mesmo tempo a definir como mais correto o comportamento que tende a ignorar as audiências. Tenho a convicção absoluta de que isso sim é verdadeiramente perigoso, ignorar as audiências. O jornalismo não existe sem destinatário, nunca existiu, sem alguém que faça uso do produto do jornalismo, e isso é um empoderamento da cidadania que o jornalismo procura pela sua essência. Na altura em que decorreu o trabalho de campo, eu desempenhava funções na RTP, onde a questão da audiência era, julgo que continua a ser, mas falo pela minha experiência profissional e pessoal, uma questão de facto decisiva. Levar-nos-ia para uma conversa muito longa, sendo a RTP paga maioritariamente pelo esforço dos contribuintes portugueses, do dinheiro dos impostos, se ela se tornar num exercício residual do ponto de vista de audiências, isso implica que imediatamente
franjas progressivamente maiores, grupos cada vez maiores de contribuintes e de interesses se questionem sobre a necessidade de a pagar através dos impostos. E isso leva ao questionarmos a sua própria existência. De alguma forma, isso tem estado a acontecer. O serviço público em toda a Europa tem funções específicas. Não conheço nenhum país, à exceção, e mesmo assim com muitas reticências e parênteses, do Reino Unido, onde tenha sido possível desenhar um conceito mais ou menos alargado e consensual sobre o que é que se espera do serviço público de rádio e televisão, mas é por isso que a BBC, British Broadcasting Corporation, é apresentada sempre como o grande exemplo. Por alguma razão, os franceses não conseguiram fazer o mesmo, os alemães não conseguiram fazer o mesmo, os canadianos não conseguiram fazer o mesmo, os australianos não conseguiram, os italianos não conseguiram. Enfim, e portanto é sempre fácil dizer que também não o que é o serviço público, questionar o que é e o que não é. Eu entendo que o serviço público tem também uma tarefa e uma missão importante, e isto pode parecer bizarro, mas espero que o compreendam. Eu sou o diretor de informação da TVI, um operador privado. Acho que, de resto, devia fazer essa explicação, não é? Porque eu coloco-me aqui numa posição muito difícil, Adelino, que é, eu trabalhei na SIC, na RTP e na TVI. Por isso mesmo. Essa é uma das razões para eu estar aqui. Bom, eu poderia dizer que às vezes temos que ser nós a mudar para ficarmos na mesma, mas não é só isso, haveria outras razões. Mas o que é que eu quero sublinhar com isto? Que as audiências não devem ser diabolizadas apenas por serem as audiências. E que no caso do serviço público isso tem relevância porque pode levar-nos a questionar a necessidade da sua própria existência, além de que o serviço público tem um papel raramente valorizado, que é o de introduzir alguma moderação no espaço público. Houve uma vez um jornalista estrangeiro que me respondeu, que colocou uma adivinha muito interessante, eu penso que já partilhei isto com o Adelino, que era, vocês reparem, qual é que é a diferença entre a Sky, que pertence ao grupo do Sr. Murdoch em Inglaterra, e a Fox News, que pertence ao Sr. Murdoch nos Estados Unidos? Ele dizia, eu acho que a diferença é a BBC. Porque a BBC condiciona a maneira como as empresas do mesmo acionista se comportam em mercados distintos. É óbvio que há outras questões. A Inglaterra é a democracia parlamentar mais antiga do mundo. Foi onde foi inventada a televisão. Tem um regime de liberdades individuais e de controle público muito específico. Há aqui um registro político, sociológico, cultural, que é o que é. Mas eu não achei alguma graça e alguma valorização à explicação que ele dava. Ou seja, não diabolizemos as audiências de uma forma muito simples. Eu sei que o Adelino não faz, mas a expressão guerra das audiências, luta pelas audiências. E quando se conclui, com razão, que as audiências, aquilo que se presume que pode agradar às audiências, é ele próprio um fator de notícia, um valor de notícia e um fator de elegibilidade e de seleção dos critérios de alinhamento de um telejornal, isso não é necessariamente mau, na minha opinião, desde que feito com regras, com escrutínio. É pior o mimetismo do que isso. Bom, vivemos num tempo de abundância de informação. Eu vou tentar... São muitas páginas, sabem? E eu confesso que não as consegui ler todas com a atenção que devia, mas em praticamente todas elas eu encontrei motivo de enorme reflexão. Vivemos num tempo de abundância, dizia eu. E essa abundância, como de resto aconteceu em relação à economia, de repente disseram-nos, vocês viveram durante demasiado tempo em abundância. Nós vivemos em abundância na informação. E vivemos um tempo em que, como eu dizia no início, se cria a ideia de que estamos saciados de informação, de que não é preciso a informação. Isso leva-nos a questionar o papel do jornalista, e é por isso que eu acho que isto também é um trabalho jornalístico. Acima de tudo, se calhar até é isso. Muito académico, mas muito jornalístico. E eu queria partilhar convosco duas ou três ideias.
já me perdi entretanto, que é... Isto já leste. Não, sim, certo. Mas isto tinha números, estás a ver? Tinha números. O tempo da abundância, não é? Este mundo, durante décadas, a publicidade sustentou, num curioso e interessante paradigma, a atividade, não só, mas a publicidade, em larga medida, financiou a atividade daqueles que questionam, jornalistas, e não só, que questionam o funcionamento da sociedade, que evidenciam os excessos, que criticam os abusos de poder, que denunciam injustiças, que criticam o lucro desmesurado ou injustificado, a corrupção, que dão visibilidade aos exemplos de abnegação e de solidariedade, que se preocupam com a condição humana, que não contemporizam com os desmandos, que não aceitam o arbítrio. E isto foi financiado ou por compra direta das pessoas, pelo pagamento direto das pessoas, ou indireto no caso das taxas, das televisões ou da rádio, e pela publicidade. Ora, este mundo está em causa e em Portugal está particularmente em causa neste momento. As empresas estão a reformatar-se em função de uma realidade totalmente nova e imprevisível. Em 2013, o investimento publicitário deverá ser inferior ao que existia em 1992. Ou seja, nós estamos a celebrar 20 anos da televisão privada em Portugal, perante uma realidade de mercado e de hábitos de consumo por parte das pessoas, que ameaçam fazer destes 20 anos uma espécie de buraco negro, como se não tivessem existido. E acrescentamos a isto a grande incógnita do que será a RTP. Do ponto de vista de mercado, portanto, as transformações e as adaptações serão imprevisíveis quando estamos confrontados com esta realidade de sustentação económica. No entanto, aquilo que seremos em larga medida está, na minha opinião, aqui prenunciado no livro. Porque tanto o livro como as milhares de horas que o Adelino dedicou a refletir sobre tudo isto, e que aqui não estão, mas foram milhares de certeza, levam-nos a um mergulho na espiral de ADN da informação, sobretudo da informação televisiva. Neste livro, o Adelino usa os contributos da ciência com a observação das pequenas coisas na senda dos melhores repórteres de sempre. Cito um exemplo pessoal. Foi o próprio Adelino que me alertou a mim para uma declaração que eu tinha feito durante uma das entrevistas realizadas a propósito desta investigação e que tinha a ver com o conceito de gatekeeper. Como os jornalistas estavam a deixar de ser aquelas pessoas que definiam o que é notícia e o que não é notícia, que decidem o que deve ser do conhecimento público e do conhecimento geral daquilo que não é. Como é que dos milhares de acontecimentos que se sucedem em cada dia, os jornalistas selecionavam os 20, 25, 30 que compunham uma edição do telejornal quando eles tinham 30 minutos, ou que os 60 que compõem os noticiários hoje em dia. E eu respondi-lhe de uma forma muito, acho eu, espontânea, à qual não atribuí a importância que o Adelino atribuiu e que me obrigou a refletir sobre mim próprio. E, portanto, vou só sublinhar isto porque isto faz sentido. A pergunta era o que é que está a acontecer ao papel do jornalista como o guardião do conhecimento, como aquele que seleciona o que se deve conhecer daquilo que não se deve conhecer. Ao que eu terei respondido que o gatekeeper do próximo jornalismo é alguém que está ali à porta, não a impedir ou a abrir a passagem, seja de quem for, em que sentido for. Ele está ali com um ar muito simpático e disponível para dizer assim ao visitante: amigo, passaram-se coisas fantásticas no mundo hoje que tu desconheces. Tenho aqui uma visita guiada. Queres vir à visita guiada em que eu te vou explicar porque é que isto é importante e porque é que isto faz sentido? Ou seja, o jornalista... Eu meditei várias vezes depois sobre isto. O jornalista, na minha opinião, e é aquilo que também aqui está, é aquele que nos relaciona os factos e que nos dá a conhecer aquilo que nós sabíamos, aquilo que nós nem sabíamos desconhecer. E isso desafia a tal torrente de informação que nos bombardeia hoje em dia, aquela em que nós vivemos rodeados permanentemente, que vem ter connosco. Vivemos um tempo em que as pessoas não procuram as notícias, são as notícias que procuram as pessoas, numa extraordinária inversão do que sempre foi este movimento e esta atividade. O Adelino ama o que estuda e trata-o com cuidado, apesar de num permanente duelo. É o que de melhor conhece e por isso gostava que fosse ainda melhor, mais perfeito, mais influente.
mas sabe, porque se divide em razão e emoção, que o amor e tudo na vida se move de maneiras misteriosas. Não é? E por isso também não procura impor a sua visão. Assumidamente idealista, sim, mas também muito realista. Procura compreender porque é que as coisas são como são. Este livro é uma completa interrogação sobre o conhecimento que nos rodeia. E é uma inédita reportagem sobre aquilo que a televisão nunca mostrou. A sua narrativa é de um homem apaixonado, a crónica é de uma viagem pela arca dos segredos da profissão, mas que só podem ser revelados por quem gosta dessa profissão. E há uma história. Este tal senhor, o Kapuscinski, eu estou a terminar porque a paciência já vai esgotada. Este senhor Kapuscinski, que ao meditar sobre a carreira escrevia sobre o filósofo grego Heródoto, a partir de um livro que lhe tinha sido dado na primeira das suas reportagens pela sua chefe de redação. E neste livro, vou ler-vos aqui esta passagem. De onde vêm os navios que vê na linha do horizonte? De onde é que provêm? Como aparecem? Então, aquilo que vemos com os nossos olhos não é ainda a fronteira do mundo? Será que existem outros mundos? Como serão? Quando crescer, vai querer conhecê-los? Mas é melhor não crescer e guardar um pouco dessa inocência para sempre, já que só as crianças costumam fazer perguntas realmente sérias e querem, de verdade, aprender algo. Assim, Heródoto, com o seu empenho, e com o empenho e com a curiosidade da criança, vai conhecendo os seus mundos e descobrindo que são muitos e que cada um é diferente, cada um é importante e que é preciso conhecê-los porque outros mundos, outras culturas, funcionam ao mesmo tempo como culturas onde nós e a nossa própria cultura nos refletimos. Só assim nos podemos conhecer melhor e, em contraste com os outros, podemos determinar a nossa identidade. Este excerto explica para mim o que é ser jornalista. É a capacidade de assombro, de ser surpreendido, de estar disponível para ser surpreendido. Um amor ao novo, ao que não sabemos, ao que desconhecemos. E também uma certa ingenuidade de espírito, como só as crianças têm. E que nunca deveremos perder. Porque é essa certa ingenuidade de espírito que nos permite verdadeiramente aprender, conhecer, como eu fiz ao ler este livro. Portanto, ele foi escrito exatamente com esse sentimento. Poucas pessoas em Portugal poderiam fazer este trabalho com este nível de profundidade, com esta capacidade de análise, de fazer luz sobre a realidade dos próprios observados e fazê-lo com absoluta paixão. Ainda bem que foi o Adelino Gomes quem o fez. O jornalismo agradece, porque o jornalismo gosta de quem gosta do jornalismo e o jornalismo precisa que gostem dele, como o Adelino faz neste livro. Bom, é evidente que eu começo por agradecer ao apresentador. Eu convidei-o porque, na verdade, nunca fui capaz de deixar à porta de nenhuma das 3 redações a pele de jornalista. Era um problema, não está aqui ninguém dos meus examinadores para voltar atrás no veredito final. E, portanto, há uma ética do contraditório. E eu não me senti, mesmo nesta investigação, eu sempre lhes quis dar a última palavra. Ou, pelo menos, que lhes dá sempre a possibilidade de eles se defenderem. E agora que estava feito o livro, eu pensei que só podia pôr aqui ao meu lado um observado a observar-me. E, portanto, foi nesse sentido da busca do contraditório que eu procurei, ainda por cima, alguém que tinha feito o pleno, porque, na verdade, o José Alberto Carvalho, algumas das histórias que são contadas neste livro e que me são contadas pelas pessoas que eu observei, ele próprio foi protagonista delas na SIC, depois eu observei-o na TVI, agora está na RTP e agora está na TVI, que ele provavelmente, certamente, conhece muito melhor do que aquele tempo que eu lá estive e, portanto, está nas melhores condições para perceber todos os erros que eu cometi, todas as insuficiências de olhar que realmente me impossibilitaram de ver mais para além daquilo que devia ver. E também para corrigir realmente, e fê-lo um pouco aqui. Bom, e mais não digo, está na vossa memória aquilo que o José Alberto, com a generosidade também do olhar de quem, sabem que é sempre, todos aqueles que já escreveram livros, sabem que quando a gente pede alguma coisa a alguém, quer dizer, só se for alguém daqueles juízes
severíssimos, que até aproveitam a oportunidade para nos bater mais, as pessoas tendem a esbater as críticas e a aumentar, que acho que foi o caso, os elogios. E mais não digo, portanto, o livro está aí, as opiniões do meu convidado e da editora ecoam-nos ainda nos ouvidos. Compete-vos agora a todos os que estão aqui, amigos e não amigos, desconhecidos, amigos se calhar a partir de hoje, lerem-no.